Dia Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Estamos dando sequência àquilo que viemos conversando sobre a providência. E hoje temos uma convidada especial, Natália de Maria, que vocês já conhecem. Natália, que é membro da Comunidade Vida, da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, missionária que vive da providência. Natália, que a providência tome conta da tua vida, né? Amém. Então, o São Luís de Montfort, ele vai nos ajudar. O livro Jesus Vivo em Maria, é um clássico francês, onde nós tiramos aqui esses ensinamentos sobre São Luís de Montfort. A providência, ela sempre abundou, ela abunda nos escritos de São Luís Maria Griot de Montfort. Como a gente viu no programa anterior, ele tem cânticos sobre a providência, escritos sobre a providência. No programa anterior nós falamos também de passagens bíblicas, correlacionando a providência na vida desse santo. Suas cartas, seus hinos, seus livros. Os livros clássicos, como O Segredo de Maria, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Tudo isso faz parte. Falar da providência é falar de São Luís de Montfort, né? Aquele que sempre estava tranquilo e feliz, porque ele sabia que ele sempre, a mamãe do céu estava com ele, sempre o papai do céu estava com ele, ele nunca estava só. Então, Natália, no caso de Montfort, como ele expressava, né, nos seus escritos essa providência de Deus na sua vida? Então, Montfort tinha muitos escritos, muitas cartas, muitos hinos, e em todos esses ele expressava essa providência de Deus, essa providência divina. É interessante porque de 34 hinos, de 34 cartas que Montfort tinha, 10 falavam explicitamente da providência, né? Falavam sempre dessa providência de Deus. E uma dessas cartas falava sua irmã muito querida. Montfort dizia a ela para se abandonar a essa providência de Deus, para que ela vivesse sem se preocupar com o futuro, totalmente abandonada a essa providência de Deus. Montfort dizia a sua irmã: o que Deus quer de você, minha querida irmã, é que você deve viver cada dia como um pássaro nas árvores, sem se preocupar com o amanhã. Esteja em paz e sempre confie na divina providência, sempre confie em Deus, sempre confie em Nossa Senhora, que tudo Ele vai providenciar para a sua vida. Então Montfort confortava sua irmã, né, tranquilizava sua irmã, dizendo que ela confiasse nessa providência. E Montfort sempre nos direcionava a seguir fielmente a Deus, a acreditar fielmente a Deus, a ter essa confiança em Deus e não nos preocuparmos com o amanhã. Quando o superior de seu seminário faleceu, veio a morrer, né, Montfort escreveu uma carta a seu tio e dizia: eu não sei como as coisas vão acontecer, como vai se proceder, não sei o que o meu superior me deixou, né, o que ele colocou em seu testamento ou as ordens que ele deixou, como vai se proceder, mas eu não vou me inquietar, eu não vou me aperrear, eu vou confiar na providência de Deus. Então Montfort, todo o tempo, em suas cartas, em seus escritos, ele nos conduz a essa confiança em Deus, a essa providência de Deus, a não nos preocuparmos e nos entregarmos cada vez mais a Deus, aquilo que seja da sua vontade, né? Montfort sempre nos direcionava à vontade de Deus, a fazermos a vontade de Deus, a nos entregarmos à missão e estarmos a serviço de Deus, aquilo que seria a sua vontade. E Montfort foi fruto dessa providência de Deus, né? Nesse mesmo período que que seu superior faleceu, ele também escreveu outros escritos a seu tio, que era sacerdote, dizendo que Deus tinha confiado nele, Deus tinha colocado a sua providência à disposição dele, que ele tinha conseguido terminar seus estudos, conseguiu concluir todos os seus projetos através de benfeitores, através de todos aqueles que estavam ao seu lado, lhe ajudando, lhe conduzindo e sendo reflexo da providência de Deus em sua vida. Vendo essa questão de providência, analisando esses escritos por onde estudamos, o entendimento que eu tive é que neste mundo é como se nós vivêssemos num tabuleiro de xadrez. Eu que estou dizendo isso, a qual Jesus, Nossa Senhora, mexem com as peças.
Nós estamos sendo meramente usados. A providência de Deus é o que está fazendo cada peça se mexer neste tabuleiro no sentido da vitória. No sentido da vitória, do ganhar a partida. Né? Nosso rei, o rei Jesus, a nossa dama Maria Santíssima, com todos os cavalos, peões, torres, bispos, padres, clérigos, estamos sendo conduzidos pelas mãos de Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, né, para que aconteça esse funcionamento. Veja só, São Luís de Montfort, esse tema da providência, é como a gente colocar Maria Santíssima junto a Jesus no contexto do governo do universo. Neste jogo, neste contexto. Como inserir Nossa Senhora? Será que vamos precisar criar uma situação para inserir Nossa Senhora? Ou ela faz parte deste projeto? Então veja só, nos fundamentos da consagração a Nossa Senhora, nós nos entregamos, né, como consagrados, como escravos de amor, para sermos conduzidos nessa história. O papel de Maria é extremamente bem definido no governo de Deus. Veja só, Deus, Criador do céu e da terra, é a causa primária, Deus só. Deus é tudo, mas Deus quis precisar do seu único Filho Jesus para nos governar. Deus quis precisar da Santíssima Virgem Maria. Deus quis precisar dos anjos, dos santos. Deus quis precisar de você. Deus quis precisar de mim. Deus, ele quis precisar, mesmo ele sendo o único mediador, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem, ele se torna, por natureza e conquista, na sua morte da cruz, pelo seu sangue redentor derramado na cruz, por natureza e conquista, ele nos governa, mas ele quis precisar de Nossa Senhora. Todas as coisas são criadas e reguladas por Deus, por Jesus Cristo. Tudo é conduzido por Deus Pai, na pessoa do seu Filho único, Jesus Cristo. A sabedoria eterna está ali envolvida. Criou todas as coisas, mas também mantém todas as coisas e renova todas as coisas. Afinal de contas, ele grita e ele diz lá na cruz: eu faço nova todas as coisas. Então a providência se faz na sua história renovando sua vida, renovando sua história. Jesus, ele quer renovar a sua vida na providência. Toda essa ordem do universo é a providência do próprio Deus. É a providência de Jesus na sua vida. Ele que mantém separado, ele que mantém organizado, ele que mantém organizando, calcula tudo. Cada coisa da nossa vida é providência de Deus. É a mão de Deus tocando, né? Então, Nossa Senhora, onde é que a gente vai encontrar? Nossa Senhora, porque o sim de Maria é muito maior do que aquele sim do momento da encarnação. O sim de Maria é um sim muito mais amplo. Nossa Senhora tem esse papel único na história da salvação, o consentimento. O consentimento da Virgem Maria faz com que se derrame a providência de Deus. O sim de Maria. O sim de Maria é a providência de Deus na nossa redenção, na nossa história. Na encarnação, né, Jesus, o Filho de Maria, fruto da fé de Maria. Isso está lá representado no tratado, em vários capítulos, 14, 36, no 44, no 61, no 28. Tem muitos pontos falando. O primeiro capítulo, ele vai falar muito dessa relação de Deus Pai com Deus Filho, com Jesus Cristo, com a Santíssima Virgem, com o Espírito Santo, com toda a Trindade. Então Montfort, ele insiste, ele fica batendo ali, insistindo, está lá no tratado, no artigo 76, que Jesus compartilha o seu poder com sua mãe Maria Santíssima. Jesus compartilha com sua Santa Mãe. Isso tem tudo a ver, afinal de contas, Jesus, o Todo-Poderoso, ele exalta os humildes. Ele viu a humildade da serva
Por isso, de agora em diante, todas as gerações a proclamarão bem-aventurada, porque ele viu a humildade, e o humilde não é exaltado. Daí Nossa Senhora ser exaltada na providência da nossa vida. É vontade do Todo-Poderoso, que exalta os humildes, que a terra e os infernos, voluntária ou involuntariamente, deve obedecer aos comandos da humilde Maria. Voluntária ou involuntariamente, Deus a fez rainha do céu e da terra. Veja só que beleza. Líder dos seus exércitos, guarda dos seus tesouros, dispensadora das suas graças, trabalhadora de suas maravilhas, restauradora da graça humana, medianeira a favor dos homens, destruidora dos inimigos de Deus, colaboradora fiel em suas grandes vitórias. Isso ele reforça no artigo 28 do tratado, no hino 77 e em outros mais. Então, tudo que pertence a Jesus por natureza e conquista, a Virgem Maria convém por graça. Tudo que Jesus tem por natureza e conquista, Nossa Senhora tem por graça. Jesus tem seus seguidores por natureza e conquista. Nossa Senhora tem seus seguidores por graça. Jesus opera, muda, cuida, providencia por natureza e conquista. Nossa Senhora providencia por graça. Então, esse governo do universo é inseparável, Jesus de Nossa Senhora. Não tem como. Essa providência do governo de Jesus Cristo é em unidade com a sua mamãe Maria Santíssima, porque ele que quis. Nossos irmãos separados podem até se inquietar com isso, mas Deus que quis precisar de Nossa Senhora. Nossa Senhora foi humilde para Sholok abrir o coração de Deus. Um outro ponto importante é que ela, na medida que foi filha do Pai, mãe do Filho, esposa do Espírito Santo, ela tem um sim contínuo, um afluxo de sim, um sim contínuo que é a providência da sua vida. Então, quando você clama a Nossa Senhora, quando você pede a Nossa Senhora, ela automaticamente, junto com o governo de Jesus, conforme a vontade do Pai, vai providenciando as necessidades de sua vida. Ela é mãe de todo o Cristo. Ela é mãe da cabeça do Cristo, mas ela é mãe do corpo de Cristo, que é você. E toda mãe providencia a nutrição e os cuidados do seu filho. Toda mãe providencia as roupas, a limpeza. Toda mãe providencia a educação do filho. Toda mãe cuida para que exista uma boa saúde do filho. E toda mãe acompanha o filho até a morte, desde que ela possa. Então a providência de Nossa Senhora se faz, roga por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Que nós clamamos essa providência de Nossa Senhora, que está aí intrínseca no olhar de São Luís Maria Grignon de Montfort. Então, Natália, e na vivência da consagração, como se dá isso? Então, São Luís Maria Grignon de Montfort nos dizia, né? Eu quero fazer a vontade de Deus. Assim como Nossa Senhora fez a vontade de Deus, São Luís também tinha esse desejo. E com relação à consagração, o que a gente tem de relacionar a consagração com a providência de Deus? Com certeza, a consagração, essa entrega a Deus pelas mãos da Virgem Maria, essa entrega à sabedoria eterna encarnada pelas mãos de Nossa Senhora, é uma providência em nossas vidas, porque a partir do momento que nos consagramos a Nossa Senhora, que nos tornamos escravos por amor, né? Nós participamos, a partir daquele momento, passamos a vivenciar mais profundamente a providência de Deus em nossa vida, né? São Luís nos coloca que a consagração a Nossa Senhora é o reconhecimento dessa providência, de aceitar, né? A partir daquele momento que Jesus disse na cruz, eis aí tua mãe, ao discípulo amado que representava toda a humanidade, ele nos colocou a sua providência em nossa vida, de ter uma mãe para nos auxiliar em nossa caminhada, para nos atender em nossas dificuldades, para estar sempre conosco, né, no nosso dia a dia. Então, esta consagração também é uma renovação das nossas promessas do batismo, o que também dá mais abertura e nos deixa cada vez mais livres do mundo, né, e cada vez mais voltados a ser filhos de Deus, a essa entrega à providência de Deus, a essa vida voltada para Deus, cada vez mais a abertura da sua vida voltada para Deus. Nessa escravidão de amor já não fazemos mais as nossas vontades, né? Um escravo, ele não tem as suas vontades. Um escravo, ele faz aquilo que o seu senhor, aquilo que sua senhora
lhe coloca para fazer, né? Lhe conduz, tudo aquilo que lhe conduz. Então, a partir do momento que nos tornamos escravos, né, da Virgem Maria, nos tornamos escravos de Jesus através de nossa Mãe Maria Santíssima, nós damos mais abertura à providência de Deus em nossa vida, às vontades de Deus, a não fazer a nossa vontade, a não dizer eu quero fazer isso ou aquilo, eu quero estudar ou eu quero trabalhar, mas eu também ver a necessidade da oração, de outras coisas que Deus coloca na nossa vida como providência, né? E sempre acreditar que Deus vai nos conceder tudo aquilo que for necessário para nós. Nós vimos no programa anterior que a providência se fez em São Luís de Montfort quando providenciou que o seu legado ficasse através dos seus seguidores, das irmãs, filhas da sabedoria, da Companhia de Maria, dos irmãos de São Gabriel, das novas comunidades, discípulos da Mãe de Deus, servos de Maria, Shalom, Canção Nova, Via Espírito Santo, quantas instituições consagradas a Nossa Senhora. Mas então, Natália, mas a providência também age nessas instituições fundadas que tem São Luís de Montfort como baluarte, nas que ele fundou especificamente? Com certeza. São Luís Maria de Montfort colocava o abandono à providência, um elemento importantíssimo nas regras de todas as suas congregações, né? Na Companhia de Maria, nas Filhas da Sabedoria, em todos estes. São Luís colocava que um missionário não poderia viver com seus bens materiais, não poderia herdar muitas heranças. O missionário deveria se entregar totalmente, inteiramente à providência de Deus, sabendo que Deus não nos deixa faltar nada, né? Eu, como membro de uma comunidade, percebo a todo dia, cada dia que se passa, a providência de Deus em nossas vidas, né? São Luís Maria de Montfort colocava como regras, algumas regras que os homens deveriam sempre se abandonar à providência, deveriam sempre ter essa devoção à Virgem Maria, né, confiando nela também e entregando também a ela tudo aquilo que fosse necessário. E São Luís colocava para todos os seus missionários que quem confiasse em Deus, quem se entregasse a vida a Deus, né, entregar a sua vida, os seus planos, seus projetos, Deus muito mais lhe daria, Deus lhe concederia tudo aquilo que fosse necessário. E ele colocava, né, para os seus missionários que jamais faltaria o alimento, jamais faltaria suas vestes, que sempre a comunidade, sempre o povo de Deus, sempre aqueles que ele coloca em nossas vidas, iriam nos ajudar a providenciar tudo aquilo que fosse necessário. Então ele dizia, né, que se deixássemos tudo aquilo de bens materiais, deixássemos nossas heranças, nossos bens, muito mais ele nos providenciaria, né? Com certeza, o próprio Deus pode nos providenciar o maior presente, o nosso melhor presente, que é o céu, né? Então, São Luís colocava como regra para os seus missionários que se entregasse essa providência, essa confiança em Deus, que nada lhes faltaria. Pois é, não tenha medo, aquele que se entrega pelo projeto de Deus receberá 100 vezes mais. Mãe, irmãos, casas, carros, comida, nada falta para aqueles que seguem o Senhor. Nada falta, tudo vem na medida certa. Até às vezes um pouquinho a mais, quando a gente engorda um pouco, né? Deus manda até mais do que a gente precisa, porque esse pai é muito bondoso e essa mamãe cuida muito bem de cada filho. Veja só, essa teologia de São Luís de Montfort, essa teologia eclesial que fala da providência, ela tinha um contexto um pouco diferente daquela sociedade contemporânea que explodia naquela época dele. Afinal de contas, a humanidade tende a ser cada vez mais autônoma, cada vez mais o mundo moderno, a indústria, o emprego, a liberdade da mulher, o feminismo, N coisas vão fazendo com que as pessoas procurem cada vez mais acreditar que dependem de si. Esses eventos tecnológicos, que são maravilhosos, querem criar uma certa autonomia nas pessoas, como se elas, lembra do jogo que eu falei? Como se elas quem conduzissem e mexessem as pedras do jogo. Afinal de contas, muitas vezes Deus nos permite jogar, mas nem um fio de cabelo que cai da nossa cabeça não é providência de Deus. Por isso que caiu tantos das minhas. Mas tem pessoas no mundo de hoje que acham que é elas que governam sua história e constroem armazéns e armazéns, grandes celeiros para armazenar seu patrimônio. E o próprio Deus diz: louco, tu morrerás hoje mesmo,
porque morre para Deus aquele que não depende dele. E aqui ele morreu naquela mesma noite. Veja só, o seu poder, o teu, o avanço científico, esse individualismo, ele mostra que é meio estranho que é Deus que conduz isso. As pessoas podem até não entender que nesse mundo de calamidades coletivas, de injustiças, essa realidade que nós estamos vivendo no nosso Brasil hoje, de tanta corrupção, tanto roubo, uma teologia do mundo de hoje, é uma doutrina, aliás, uma doutrina que o mundo reza, que é mais sábio quem roubar mais, quem for mais rico, quem enganar mais, quem dobrar mais. Nós temos medo até da verdade. Até a verdade ela não pode ser revelada porque tem o tempo, tem que o grampo ser autorizado, senão ele não vale. Ele não vale como verdade. A liberdade do ser humano cada vez mais comandada pelo governo, pelo Estado. Parece até que Deus não está tendo cuidado com sua humanidade. Será que Deus está sendo desleixado com o seu povo? Mas São Luís de Montfort ele insiste. É Deus que governa todas as coisas, através de Maria, medianeira de todas as graças. É Deus que governa todas as coisas através de Nossa Senhora, especialmente na vida dos consagrados, daqueles que se entregam a ela, sem negar a necessidade de atualizar essas expressões de São Luís de Montfort. É uma visão antiga, mas que nós fazemos real, mas podemos atualizá-la. Afinal de contas, é um confronto saudável o que eu coloco aqui. É um confronto saudável para esse pensamento contemporâneo. Eu, como profissional, como médico, eu vejo todo dia que as pessoas que pensam que conseguem gerenciar a sua vida adoecem e falecem. E a saúde está na mão de Deus. A vida e a morte está na mão de Deus. E alguns bobos acham que estão conduzindo isso. E Nossa Senhora que roga com cada coisinha dessa. Então, Natália, a gente se empolga falando de São Luís de Montfort. E a gente viu que tem pontos, 3 pontos que devem ser observados no ensino relevante à sociedade de hoje. Nos fale sobre esses pontos a mais da providência no mundo atual. Sim, existem 3 pontos, né, que nos levam a sociedade de hoje, que nos levam a refletir um pouco isso, né? A insistência na grandeza de Deus, o abandono e a necessidade de uma resposta humana, né? A gente pensa, como um Deus tão grande, né, veio ao mundo tão pequeno, né? Que insistência nessa grandeza, né? Então, São Luís nos coloca que precisamente a majestade de Deus lhe permite se fazer tão pequeno para estar intimamente unido com nós, né? Um Deus tão grande, só Ele mesmo poderia se fazer tão pequeno para estar conosco. E a onipotência de Deus é o seu amor. Então vemos essa presença amorosa de Deus, né? Esse amor se manifestando na criação de cada homem. Então essa seria a insistência da grandeza do amor de Deus. A sua onipotência, a sua majestade de se fazer pequeno, se fazer amor para cada um de nós. Nós vemos também o segundo ponto, que é o abandono, né? O se entregar. E aí, nas Sagradas Escrituras, nós encontramos uma passagem que é: buscai o Senhor e sua justiça, e o seu reino e seu amor. Essa é a única receita, né, que São Luís nos coloca para uma vida plena, né? Buscar somente a Deus, se entregar a Deus, se abandonar a esse Deus. Como a gente falava, né? Se abandonar à providência de Deus. Muitas vezes a gente pede alguma coisa a Deus, pede, mas não tem a confiança, não tem a fé de que aquilo vai acontecer. Muitas vezes nos falta essa fé, né? De acreditar verdadeiramente em Deus. E muitas vezes a gente olha para os milagres, né, nas Sagradas Escrituras, e vemos que todos eles foram conquistados pela fé, né? A mulher que sangrava, a própria Maria Madalena, todos esses tiveram fé e acreditaram, né, que Jesus poderia curá-los, que poderia providenciar tudo aquilo que faltava em suas vidas. Então, muitas vezes nos falta esse abandono de nossas vidas, de nossas vontades, à vontade de Deus, né? Então, um segundo ponto seria este abandono. A gente deve cada vez mais buscar as coisas de Deus, cada vez mais buscar a justiça de Deus, a sua verdade, e confiar inteiramente no Senhor. Às vezes ficamos meio receosos de dizer: eu pedi isso a Deus, mas eu acho que Ele não vai fazer.
E cada vez mais devemos deixar essa desconfiança de lado, né? Essa falta de fé de lado. Devemos, assim como Nossa Senhora, ter fé e acreditar na providência de Deus, acreditar nos planos de Deus, né? Nossa Senhora, no momento da sua anunciação, ela perguntou, e como se dará isso, né? E o anjo falou, o Espírito Santo repousará sobre ti e tudo será realizado. Então, nós, da mesma forma que a Virgem Maria confiou em Deus, nós devemos confiar e nos abandonarmos à sua vontade. E a terceira é a necessidade de uma resposta humana, né? Depois de conhecer a grandeza do amor de Deus, de nos abandonarmos a Deus, nós precisamos dar uma resposta a Deus, né? Assim como São Luís, que foi um missionário ativo, que escreveu muitas cartas, muitos hinos, muitos livros, né? E serviu inteiramente a Deus, se abandonou inteiramente a Deus, foi disposto a essa providência de Deus. Nós também devemos cada vez mais dar uma resposta a Deus, né? Ter essa resposta humana. Pois é. Vamos parafrasear aqui São Mateus. Olhai os passarinhos, eles não plantam, mas nunca vos falta o que comer. Os passarinhos sempre têm, os pardais sempre têm o que se alimentar. Olhai para os campos, tão belos, quantas flores, quantos frutos, mais belos do que as vestes de Salomão. Nunca vai faltar roupa, nunca vai faltar beleza, nunca vai faltar ornamento, brilho naquele que se entrega ao Senhor. Afinal de contas, o próprio Deus providencia tudo isso tão belo. Nosso estado, o Rio Grande do Norte, nossa cidade natal, tão bela. Deus permite tanta beleza, providenciou tantas coisas para vivermos felizes. Olha para o lado e vê tua esposa, vê teus filhos, vê tua casa, vê tua história. Como Deus tem providenciado. Realmente, aos seus olhos, aos meus olhos, pode faltar alguma coisa. Mas Deus já providenciou muito. Não nos falta nada. Na verdade, Ele está cuidando a cada momento. Nós, como filhos, desejamos mais. E Ele, como pai, através da sua mãe, vai providenciar aquilo que for necessário para a nossa santificação. Vamos precisar terminar o programa. Entre em contato conosco no nosso site www.disciplosdamandedeus.com.br. Entre em contato conosco, se prepare, comece a fazer a sua consagração a Nossa Senhora. Deixe a providência acontecer na sua vida. Adquira nosso material nas lojas Sagrada Família ou pelo nosso site. Visite nossas missões. Nossas missões aqui no Rio Grande do Norte, nossas missões na Paraíba, no interior de São Paulo, Itapetininga, São José do Rio Pardo, os auxílios lá no Rio de Janeiro, em Realengo, Barra Mansa, algumas realidades. Entre em contato conosco. Então, Natália, um cheirinho para todos. Consagra-te!